iniciaremos agora mais uma atividade do projeto Lar de Fátima na web. Sou a professora Cris e trabalho no Núcleo Vitória Régia. Estou aqui para dar uma dica super bacana de decoração para vocês, gente. Super agradável, super gostosa de fazer. Hoje nós usaremos pedras e uma madeirinha simples que nós temos em casa. Pedrinhas de areia, tá? Então, aqui um pedacinho de madeira que temos em casa. Não tem problema dela ter uma varia, dela ter um furinho, dela ter uma, tá? Aproximadamente 20 centímetros. Usaremos 2 pedrinhas de areia. Usaremos aqui uma caneta na cor laranja, uma caneta na cor branca e uma caneta na cor preta. Usaremos também aquele lacre da latinha de alumínio, tá? Usaremos aqui, no caso, 2. E aqui são 2 taxinhas, tá? 2 preguinhos. Aqui no caso eu tinha aqui em casa, são aquelas taxinhas para fixar quadro. Então, não é do tamanho normal de um prego, tá? Aqui, ó, eu mostrando pra vocês aqui, ó, vocês verem que elas são bem pequenininhas, ó, são 2 taxinhas, tá? Pra fixar pregos mesmo, quadros na parede, tá? Então, aqui usaremos 2, que já ajudarão aqui nesse lacre, que faz a mesma função daquele triângulozinho que a gente compra pra fixar o quadro. Usaremos uma tesoura com ponta, porque nós precisaremos para cortar um galinho. Então, tem que ser uma tesoura um pouco mais forte. Então, pediremos ajuda de um adulto para essa hora aqui, tá? Os menores não se machuquem com a tesoura. Um martelo, para poder colocar esse lacre aqui na madeirinha. Usaremos também aqui, ó, um galinho simples de uma árvore, tá? Galinho pequenininho, fininho, leve, tá? Usaremos a cola instantânea, a tinta PVA branca, tá? No caso aqui, essa é a 519, ok? E um pincel para ajudar a espalhar a tinta. Se vocês quiserem também, pincel dedo ajuda também. Se não tiver o pincel, pode espalhar com o dedo. E uma lixinha, se precisar, para o acabamento aqui da madeira. Então, vamos lá? Primeira coisa, aqui, ó, como eu cortei com uma serrinha, então eu vou passar uma lixinha só para dar um acabamentinho, tá? E tirarei aqui para dar um aspecto mais envelhecido, tá? Mais lisinho, mais rústico. Aqui eu tô usando uma lixa 80, que ela é bem grossa. Só pra dar um efeitinho na madeira. Tirar aqui as ferpinhas, as lasquinhas, tá? Então, simples de tudo, ela já deu uma mudadinha. Aqui, gente, usaremos a tesoura para medir aqui, olha. Esse galinho eu já pré-escolhi ele. Ele tem o tamanho aqui certinho da madeira que eu já escolhi. Então, eu vou precisar cortar ela aqui, ó. Simples, tá? Então, aqui, como vocês podem ver, ficará assim, olha. Ela está pegando aqui da ponta a ponta, tá? Então, ela ficará nesse tamanho. Ela tem um galinho aqui, como vocês podem ver, ela tem um galinho para baixo e ela tem um galinho para cima, tá? Eu levarei ela nesse design aqui, tá? Primeira coisa, então, nós fixaremos aqui essa partinha que é o lacre. Nós colocaremos aqui extremo a extremo. Usaremos aqui Pedem também, gente, os menores, peçam ajuda aos pais, tá? Ou irmão mais velho, que possa mexer. Colocaremos aqui.
para depois fixar na parede. Por que a primeira coisa que eu estou fazendo? Porque depois vai ficar difícil de eu virar o quadrinho e bater, porque a obra já vai estar pronta. Então aqui, já fixei do lado de cá, agora fixarei do lado de cá também. Usando a mesma técnica, a tachinha pequenininha, no lacrinho de refrigerante. Ou lacrinho da lata de alumínio que vocês tiverem em casa, não necessariamente de um refrigerante. Então aqui eu já fixei as duas partes, que usaremos aqui para poder prender um quadrinho na parede. Então, já não usaremos mais o martelo. Deixa eu só dar uma arrumadinha, só um detalhezinho aqui, que ele saiu. Pode acontecer, viu, gente? Porque alumínio, ele é bem sensível, tá? Então, aqui, colocamos aqui. O próximo passo, nós faremos, que é pintar as pedrinhas, tá? Então, aqui, diretamente aqui na lata, a gente vem e pinta a pedrinha que nós escolhemos. Então, a pedrinha tá pintada aqui dos dois lados, tá? Eu vou deixar de lado para que ela seque. Assim, eu vou pegar outra pedrinha, do mesmo jeito. Pintei aqui, ó. A gente pinta dos dois lados, tá? Ou para melhor secagem, pinta primeiro do lado esquerdo, depois de um lado, depois do outro, tá? Feito isso, a gente sempre tendo um paninho, tá? Para tirar o excesso. Feito isso, as pedrinhas estão secando. Iremos então para fixação do galinho, tá? Então, a gente já pré-determinou que ele ficará assim na peça. Eu darei alguns pontinhos aqui, olha, onde eu quero que ela fixe. É só tirar mais um pedacinho aqui do galho. Então, aqui, olha. Ele começará aqui. Terá outro pontinho aqui. O charme do galinho são esses levantadinhos, tá? Esses são os charminhos aqui do nosso trabalhinho. Vocês verão que ele ficará um trabalho super gostoso, super fácil de trabalhar. Então, aqui, enquanto ele dá uma secadinha, nós pintaremos aqui os nossos passarinhos. Ele já tá seco, tá? Isso aqui é uma outra pedrinha que eu já tinha pintado, tá? Nós faremos aqui, olha. Como que nós faremos, então, para pintar os olhinhos? Com a caneta preta, nós faremos os dois olhinhos maiores, tá? Com a caneta branca, ou ela pode ser também um corretivo, tá? Também fará o trabalho do mesmo jeito. Então, aqui, faremos um pinguinho. Faremos aqui um pinguinho branco para fazer os olhinhos do passarinho.
os olhinhos. Aí aqui, como se fosse um triângulozinho, com a canetinha laranja, nós faremos um biquinho. Olha que bonitinho. Aqui você já tem a forma do passarinho. Todo mimosinho, um filhotinho de passarinho. Aqui a próxima pedrinha, do mesmo jeito. Nós faremos, então, o primeiro, as bolinhas pretas dos olhinhos. Depois, com a caneta branca, o centro aqui do olhinho. Do filhotinho, gente. Isso aqui é um filhotinho de passarinho, bebezinho. Tá bem família, bem... E com a caneta amarelinha, ó, caneta laranja, nós faremos o biquinho do passarinho. Como se fosse um triângulozinho pra baixo. Que aí já dá o biquinho do passarinho. Tá? Então, aqui... Vou dar um detalhezinho a mais aqui no preto. Lembrando que são filhotinhos de passarinho, tá? Vou colocar esse aqui olhando de ladinho, pra vocês verem o charme que dará. Então, olha, os nossos 2 passarinhos estão prontos. O nosso galinho já está seco, tá? Então, agora nós faremos aqui, ó. Vamos fixar ele aqui com a cola também, com o Super Bonder. Nós colocaremos eles como se estivessem nos galinhos, tá? Escolheremos aqui um lugar, colocaremos ele aqui. Lembrando, gente, que são só dicas. Vocês podem fazer do jeito que vocês escolherem, do jeito que vocês preferirem, tá? Lembrando que são só dicas. Então, agora, só esperar secar só um minutinho. Aqui, gente, olha, agora já sequinho, tá? O que nós poderemos fazer pra... Olha, poderemos fazer aqui na própria madeirinha, como se fossem os pezinhos, tá? Aqui, como se fossem 2 pezinhos, só pra dar um charmezinho, olha. Temos 2 passarinhos, tá? Aqui, poderemos colocar um barbantinho pra pendurar. Gente, são dicas, tá? Poderemos fazer um ninho, poderemos fazer, ao invés de passarinhos, poderemos fazer gatinhos, tá? Da maneira que vocês quiserem, usando a criatividade, tá? Poderemos colocar umas folhinhas, do jeito de vocês. Então, essa é mais uma dica, tá? Filhote de passarinho aqui no galinho, tá? Então, essa é mais uma dica de hoje. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!